Olá, eu sou Jeremias Gomes, seja muito bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Nosso tema hoje é a masculinidade e a violência contra a mulher nos aspectos jurídico, social e psicológico. Né? Um título aí bastante pomposo, não sei se a gente consegue abordar todos esses temas, mas é muito interessante. Eu já conversei antes com o Rodrigo Calejon, que está aqui com a gente, ele é defensor público, aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Jeremias. E dessa conversa com o Rodrigo saiu o convite, então, para outros dois especialistas que eu vou apresentar agora para vocês. É o Flávio Urra, ele é psicólogo, ele participa de um programa chamado E Agora, José, que você vai entender durante o programa. Obrigado, viu, Flávio, por nos atender. Obrigado você, Jeremias. Valeu, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Com a gente também a Isabela Venturosa. A Isabela é antropóloga e ela integra um coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Obrigado, viu, Isabela, por participar com a gente. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer. Eu quero deixar todos vocês bastante à vontade para falarem o que desejarem desses aspectos aí, o jurídico, mas eu quero começar um pouquinho com a Isabela, porque é o seguinte, Isabela, eu estava fazendo um pequeno estudo aqui e cheguei no seguinte texto. O conceito de masculinidade abarca as regras sociais delimitadas aos homens para que eles construam sua maneira de agir consigo e com a sociedade, né? E a minha pergunta é, por que é tão difícil a gente desconstruir estes conceitos? Eu imagino que eles são muito arraigados principalmente em casa, na educação dos nossos pais e também na escola, e depois eles vão ganhando amplitude no nosso trabalho. E só que a masculinidade, feminilidade, eu acho que existe muita, talvez, ignorância sobre esse tema. Então eu queria que você começasse abordando isso, o que é realmente masculinidade, se ela é uma construção social, se ela tem um peso biológico também, por favor. Jeremias, eu acho que essa é uma questão que a gente está acompanhando bem agora. Quando a gente propõe os grupos reflexivos, com os quais eu e o Flávio trabalhamos, a ideia é um pouco fazer essa desconstrução. Mas isso é muito difícil porque é uma coisa que está enraizada na nossa cultura e é reforçada em diferentes âmbitos, como você mesmo disse, dentro da família, na religião, nas escolas, pelos amigos, pela comunidade. Então, se um cara tenta contrapor aquele modelo com o qual ele foi socializado a vida toda, ele vai sofrer bastante sanção do lado de fora. E para ele começar a pensar, a contrapor, também é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, né? Essas experiências que a gente vai falar melhor hoje na nossa conversa são muito recentes. A gente demora um pouco mais a questionar essa dimensão construída das masculinidades. Por muito tempo a gente vai pensar, homem, é isso e acabou. É o biológico que faz com que eles sejam agressivos, que faz com que eles não demonstrem tantos sentimentos, as emoções, por exemplo. Mas essa é uma falácia, essa é uma fantasia. E o que a gente vem tentando trabalhar nesses projetos com homens no Brasil é demonstrar que é um produto cultural e por ser um produto cultural produzido socialmente, pode ser também transformado. Acho que o mais difícil é a gente trabalhar apenas nesses grupos reflexivos que ainda são muito pontuais ou rodas de conversa com homens e você não ter esse trabalho nas escolas, em outros espaços, em outras instituições. Acho que está aí um desafio. Hoje em dia que a gente tem um debate grande sobre ideologia de gênero nessas escolas, fica ainda mais difícil de você fazer essa conversa entrar, né? Fazer a própria escola abordar que é possível ser homem de outras formas, né? Muito bem. Ô Flávio, já pegando então um pedaço do que ela falou, que é o seguinte, eu estava pensando aqui, antes da gente falar exatamente do grupo reflexivo, esses dias eu fiz um programa sobre suicídio. E aí os interlocutores falavam assim, olha, realmente é um tema muito complexo e a gente tem que estudar muito para citar. E a imprensa, por exemplo, muitas vezes deixa de falar porque não quer incentivar. Mas aí a psicóloga dizia assim, olha, você tem que falar. O psicólogo no consultório ele tem que perguntar, você já tentou se suicidar? E eu trago esse tema pelo seguinte, esses temas que a gente fala de gênero também são complexos. Não é fácil falar para uma criança numa escola. Tem que ter treinamento, capacitação. Mas também não pode deixar de falar, né? Porque se você deixar de falar, é mais complicado.
Como abordar esse tema, Flávio, de uma forma inteligente, a questão da masculinidade? Legal, Jeremias. Eu acho muito importante isso que você está colocando, que a Isabela também colocou, a importância de trazer esse tema para a educação, porque tem algumas pesquisas que apontam até as coisas assim, né? Que eu lembro de uma escola que começou a ser feito esse trabalho de discutir masculinidade com os meninos, com as meninas, e fazer rodas separadas, depois junto, trazer temas. Assim, e foi interessante que começou a sumir os palavrões escritos no banheiro, sabe? As pessoas começou a sumir. Os meninos e as meninas, principalmente o banheiro masculino, né, que ele é cheio de palavrões assim escrito nas paredes, aquele começou a diminuir. Assim, o que demonstra que se você não traz para o público, né, se você não traz para a consciência, se você não fala sobre isso, essas coisas vão aparecer escondidas, né? Vão aparecer essas coisas nas brincadeiras, nas piadas. Então você tem que trazer para a consciência, você tem que trazer para a conversa, para que isso muitas vezes não se transforme até num distúrbio, né? Porque o que a gente vê hoje, principalmente em relação à sexualidade humana, a nossa cultura, a sexualidade humana virou um tabu, né? De um lado existe uma hiperestimulação e do outro lado existe uma proibição, assim, geral. Então é um tema que precisa ser falado sobre isso. A gente não pode deixar oculto, né? Existe muito tabu. Eu acho que, principalmente essas questões de homens e mulheres, do que é ser homem, do que é ser mulher, se mulher não é homem, ou homem não é mulher, e as questões das transexualidades, né, as questões LGBT, a gente precisa trazer para o tema, precisa debater, mesmo que a gente não concorde com as diferentes opiniões, né? Eu acho que a gente tem que trazer. Eu sempre falo isso lá no grupo de homens, que o importante é a gente fazer eles pensarem. A gente não quer trazer verdades prontas, mas trazer conteúdo para eles pensarem. E depois tomam, né? Cada um toma a sua decisão sobre aquilo que acha melhor. O bom é pensar antes, refletir antes, em casa, na escola, porque senão vai parar na polícia ou vai na delegacia, na justiça, e aí vai parar talvez na mão de um defensor público, né? E aí, como é que faz, o Rodrigo, você que é defensor público, trabalha nessa área, fica à vontade para dizer o que você pensa, mas como abordar isso de uma forma cada vez mais, digamos, mais inteligente, mais compreensiva, que as pessoas possam aceitar, né? Porque eu sei que a defensoria tem um trabalho que geralmente é pós, né? Não sei se vocês têm um trabalho que consegue dar algum tipo de orientação antes que a violência, no caso contra a mulher, aconteça. Vamos lá, eu concordo totalmente com o que a Isabela e o Flávio falaram aqui. E apesar de a gente atuar hoje em dia, até por conta da pandemia que dificultou tudo, preponderantemente no pós-violência, né? Nós temos também uma função prevista em lei, que é a educação em direitos. E um dos princípios de atuação da Defensoria Pública é justamente priorizar a atuação extrajudicial, evitar que as coisas precisem se tornar processos e, portanto, procurar evitar que os problemas se consolidem e a gente só tente remediar. A ideia é justamente que a gente possa trabalhar na educação das pessoas, como o Flávio e a Isabela colocaram, contribuindo, né, no nível institucional, para prevenir, então, a prática da violência. E a gente vai precisar fazer isso em conjunto com toda a sociedade, a gente precisa conseguir essa abertura para falar desses temas, e é muito difícil. A defensoria procura fazer isso em todas as áreas. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar de questões ligadas a crianças e adolescentes, é bem comum, e nós não fazemos isso sozinhos, o Ministério Público, até o Judiciário vão com a gente fala desses temas nas escolas, sobre, por exemplo, a questão dos direitos de crianças e adolescentes, a prevenção à violência contra eles, as relações familiares, quando eu tenho uma família reconstituída, com membros que vieram de outras famílias, às vezes eu tenho pais que se separaram, constituíram novos relacionamentos, como que fica com os filhos de cada relacionamento que agora, né, vão se juntar numa outra modalidade de família ali. Então a gente também lida com tudo isso, e a questão da violência de gênero não é exceção. Na defensoria, quando eu estou tratando do pós-violência, nós temos duas formas de fazer o atendimento. Eu tenho o atendimento para a pessoa que sofreu essa violência e o atendimento para a pessoa que a praticou também. No meu caso, por ser defensor da área criminal, é mais comum
né, que eu faço o atendimento da pessoa que foi autora da violência. Sem prejuízo, quando eu estiver cobrindo um colega, né, dessa área que atue com a pessoa que sofreu a violência, né, eu também posso atuar, posso ajudar. Então, se a gente vai tratar disso no processo, é possível que haja, além do juiz, né, da juíza, do membro do Ministério Público ali na hora, dois membros da Defensoria Pública, às vezes um pelo autor da violência e um pela pessoa que a sofreu, representando. Eu fiz isso mais quando eu era defensor no estado do Maranhão, eu tinha essa atribuição específica de atender as mulheres que haviam sofrido violência doméstica e familiar, né? E aqui em São Paulo é o oposto, eu estou, né, do outro lado da mesa ali fazendo atendimento, e nesse atendimento a gente busca orientar essa pessoa, geralmente esse homem, sobre o que aconteceu, compreender as razões pelas quais ele praticou aquele ato, e a gente tenta direcionar então essa pessoa para uma mudança de perspectiva de vida, seja para um grupo reflexivo quando ele existe, onde ele estiver instalado, e quando isso não existir, pelo menos para um atendimento psicossocial em nível municipal, que isso com certeza vai ter que ter, né, de alguma maneira, o município tem que ter esse atendimento, e a gente vai trabalhando com o que existe. Isabela, eu queria também, Isabela, que já que o doutor falou um pouquinho do trabalho dele, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o doutorado que você está fazendo, a sua tese, e quais são as conclusões você que estuda esse tema tem chegado. Eu tenho eu fiz sempre peço para alguns amigos mandar, vou fazer um programa, manda umas questões. E aí uma amiga mandou isso aqui, olha, por que não ensina os homens a não estuprarem, ao invés de ensinar as mulheres a não serem estupradas? Eu acho que ela estava meio brava, né? Então já fica a pergunta no ar, porque eu acho que tem mais ou menos a ver com o seu estudo, por favor. Sim. Só explicando um pouquinho para o pessoal, eu faço doutorado, estou finalizando meu doutorado em antropologia social, vinculada ao Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, na Universidade Estadual de Campinas, né, na Unicamp. Mas eu venho de uma trajetória de pesquisa na qual eu comecei pesquisando os grupos reflexivos com homens, que são esses com os quais eu e o Flávio trabalhamos no estado de São Paulo, e trabalhando especificamente com as narrativas dos autores de agressões. Como o Rodrigo mencionou aí, o meu trabalho de pesquisa era numa escuta desses homens para entender quais eram os modelos de masculinidade, as concepções de mundo, de conjugalidade, de afeto, família deles, e entender como eles estavam elaborando a questão da violência. Para quê? Para conseguir construir com eles outras noções, outras formas de lidar com o conflito e de ser homem no mundo. E aí, trabalhando com isso, eu fui me direcionando para o meu doutorado, no qual eu tenho pesquisado uma questão bastante polêmica, que são as relações entre homens e feminismos, e as ideias de se homens podem ser feministas, ou pró-feministas, ou aliados do feminismo, e o que significa, né? Que ferramentas o feminismo oferece para os homens poderem se repensarem, por exemplo. Um pouco da minha perspectiva também, enquanto uma antropóloga, enquanto uma cientista social feminista e também uma trabalhadora do campo, é pensar que, como a sua amiga indicou na questão, que é exatamente essa questão. A gente tem um contexto no qual os homens cometem violência contra as mulheres, mas não só. A gente tem que pensar que os homens também matam muito outros homens desconhecidos nas ruas e se matam. E a gente tem que pensar, então, qual é a ligação, né, entre estar matando outros homens nas ruas, estar matando as mulheres em casa e estar se matando mais do que as mulheres, né? A questão do suicídio. Há uma relação aí que está ligada à noção da masculinidade, né? De se colocar afirmativo nos espaços, de dar a última palavra, de estar sempre tentando se posicionar como aquela pessoa que tem força, que é viril e que não leva desaforo para casa, ou que não aceita desaforo dentro de casa, e ao mesmo tempo de uma fragilidade enorme. Então, quando o homem vê ali a sua masculinidade questionada de algum modo, seja, por exemplo, perdendo o emprego ou sendo humilhado em diferentes espaços, ele colapsa de um modo muito mais radical e muitas vezes não tem menos recursos do que as mulheres para lidar com essas questões de fragilidade emocional, por exemplo. Daí a questão do suicídio.
o que a gente faz dentro dos grupos é exatamente um trabalho de munir esses caras com um repertório mais amplo para poder lidar com situações de violência contra si e contra outros. E nesse sentido, nessa questão que a sua amiga traz de por que a gente não ensina as mulheres a estuprar, mas os homens a não serem estupradas, né? Mas os homens a não estuprarem. Então, o trabalho com os homens é numa perspectiva de munir eles de recursos para não se comportarem de maneiras violentas na sociedade, porque a gente entende que eles se comportam dessa forma porque aprenderam apenas o recurso da violência para lidar com conflitos, sejam eles quais forem, né? Interessantíssimo isso tudo que você trouxe, porque realmente são os números, na apostila aqui da Defensoria Pública que fala sobre, vamos falar sobre masculinidade, tem os números exatamente, olha, segundo o mapa da violência de 2015, 94% das vítimas de homicídio por armas de fogo em 2012 eram homens, 59% possuíam entre 15 e 29 anos. E também tem os dados, daqui a pouco eu trago, do suicídio, como você colocou, que é maior entre os homens. Então, essa questão toda da masculinidade, ô Flávio, está ligada à violência, é interessante, porque você acha que o homem tem menos ferramentas para lidar com isso? A mulher, geralmente, ela, não sei, ela consegue conversar mais com as amigas, tem um ciclo melhor para extravasar, e o homem, já pressionado pela sociedade, ele acaba tendo menos ferramentas? Como é que é isso, o Flávio? É bem isso mesmo, bem isso que a Isabela colocou. Tem umas coisas bem interessantes, assim, porque tem até tem um pesquisador, né, chamado Kimmel, né? O Kimmel coloca assim, que quando você vai olhar os dados de poder, os dados de distribuição de renda, existe uma concentração de riqueza, de poder na mão de homens mesmo, né? Então, os grandes empresários, os grandes proprietários de terra, quando você vai para o Senado, Congresso, cargos seletivos, né? Um predomínio de homens. Mas, às vezes, quando você vai para a vida individual, ali no singular, muitos homens não têm poder. Muitos homens, ele está numa relação fragilizado ali, muitas vezes como pai, muitas vezes está fragilizado como companheiro. Às vezes ele tem uma mulher que ganha mais que ele, uma mulher que tem melhores condições do que ele, até essas questões que a Isabela coloca, que tem mais recursos internos até do que ele. Então, esses homens, nesse momento, muitas vezes praticam a violência. Né? Às vezes é nesse momento de fragilidade, de falta de recurso, de falta de argumentos, porque isso tem pesquisas que mostram, né, que os homens, até o vocabulário dos homens é menor, porque a nossa educação masculina é muito restrita. Né? A gente só pode falar de alguns temas, né? São temas padrões que os homens falam entre a gente, e a gente não pode tocar em muitos assuntos. Os homens não falam do sentimento, não falam do seu. Acho que o Flávio travou um pouquinho, mas eu vou voltar aqui um pouquinho e pedir para o telespectador relevar, porque o Flávio está numa praça e ele saiu da casa dele porque tinha barulho. Então, olha assim, ó, extrema boa vontade para trazer o melhor do conteúdo aqui para a gente. Mas, doutor, enquanto a gente recupera ali o Flávio, essa questão da escuta é realmente muito importante, né? A Defensoria tem uma experiência sobre isso e eu queria até que o senhor explicasse juridicamente, porque os casos de violência doméstica são muitos. Como é que funciona na prática? Em que momento que juridicamente se pode fazer de uma reflexão? Durante o processo, essa pessoa é convidada a participar nos locais que tem de um grupo como este? Bom, vamos lá. Consegue me ouvir? Que a minha internet também falhou. E dá para me ouvir? Jeremias, consegue? Sim, Eu estou te ouvindo perfeitamente, doutor. Obrigado. Desculpem, obrigado. Então, na defensoria, geralmente essas questões vão aparecer para nós quando a violência em algum grau já aconteceu. Né? Então, ou a gente vai receber uma comunicação de prisão em flagrante, ou uma mulher vai procurar a defensoria pública explicando o que está acontecendo com ela, às vezes até para pedir a medida protetiva pela defensoria. E nesse caso, em primeiro lugar, a gente vai avaliar, né, o que pode ser feito por ela de imediato, mas em algum momento ali, às vezes quase na mesma hora, a gente vai fazer o atendimento desse homem, né, dessa pessoa, enfim, que cometeu esse ato de violência. Quando a gente consegue fazer isso muito rápido, há algumas cidades aqui no estado de São Paulo que possuem os grupos reflexivos para onde a gente pode encaminhar alguém.
às vezes já é possível que a pessoa se insira, mas isso é uma questão voluntária. São poucos os homens que aceitam, né, o encaminhamento e vão de livre e espontânea vontade, pelo menos nesses primeiros momentos em que tudo ainda é bem recente, né? Como a Isabela e o Flávio explicaram, essa pessoa nunca soube lidar com isso, não tem mecanismos para compreender a gravidade da própria conduta, né? Pelo menos plenamente, e até para aceitar, né, que precisa então mudar de postura, precisa de ajuda, né? O homem tem essa questão de achar que é sempre autossuficiente, que pode fazer tudo sozinho e que é uma desonra ou é vergonhoso aceitar que precisa de ajuda. Então acontece isso. Mas onde existem os grupos, a gente pode encaminhar, né? E se essa pessoa não aceita, pode ser que durante um processo, na hora em que o judiciário determina uma medida protetiva, ou quando vem uma condenação criminal, se for aplicado um instituto que está lá no artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena, uma das obrigações que se pode determinar é justamente o comparecimento a grupos. Ah, bem interessante. Eu acho que agora é o doutor que travou, mas a gente vai seguindo, não tem problema não. Uhum. Exatamente. Porque essa obrigatoriedade, doutor, é justamente, me parece que é o caso ali da cidade de Santo André, que daqui a pouquinho o Flávio vai explicar para a gente, porque a juíza, ou o juiz, no caso, encaminha esta pessoa que praticou a violência, em vez dela ser presa, ela vai participar desse grupo. É um trabalho muito primoroso, são muitas semanas, assim. E se a pessoa não for, logicamente, creio, não é, doutor? Ela pode incorrer numa pena mais grave, né? E que é um trabalho difícil, não é fácil, porque acho que as pessoas não aceitam, mas eu acho que o resultado tem sido muito interessante ao longo do tempo. Isabela, você já participou de um desses grupos? O seu trabalho é mais o estudo ou você já chegou a participar de um desses grupos de reflexão? Não, eu entrei na ONG que eu atuo hoje, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é uma ONG que esse ano faz 40 anos, para pesquisar um grupo reflexivo que eles faziam lá dentro da ONG. E aí eu enchi tanto o saco deles que acabaram me deixando coordenar o grupo. Então, hoje em dia, eu trabalho diretamente dentro do grupo e faço reuniões, que é uma experiência um pouco diferente de outros grupos no Brasil, como do próprio Flávio, onde todas as reuniões são facilitadas por homens, até pela ideia da metodologia de homem com homem, né? Para você diminuir a resistência, para você fazer com que os homens se sintam num lugar de maior acolhimento, entre aspas. Que é um pouquinho do que o Rodrigo também mencionou. Esse homem não chega querendo ir para o grupo. Como assim, né? Foi denunciado por um crime de violência e ainda vou ter que ir para um lugar que eu não conheço ninguém, ficar falando de ser homem, como que eu sou homem, do que vocês estão falando, né? E lá no coletivo a gente faz esse trabalho há 11 anos, 12 anos, desculpa. A gente faz há 12 anos, desde 2009, quando foi instalada a primeira vara aqui da capital, vara de violência contra a mulher. E aí o que ocorre é um encaminhamento dos homens, uma mega audiência para esse grupo, no qual eles participam de 16 encontros, são 4 meses de encontros, toda segunda-feira. E aí o que acontece? Eles já estão num processo criminal correndo, e aí quando eles terminam os 16 encontros, a juíza, o juiz, olha lá e pode ter uma atenuação da pena, caso sejam condenados. Então a participação deles é favorável para eles ao final. Existe algum pano de fundo comum? Existe alguma coisa mais comum dentro dessa escuta que você... Claro que você vai falar em tese, né? Porque são coisas muito particulares, mas você acha que cada homem que pratica violência tem... É difícil de determinar que existe algo em comum? São situações, aprendizados, construções? Porque cada ser humano também, né, teve a educação de uma mãe, teve a educação de escola, teve uma convivência, tem uma condição social, né? Ou existe algo em comum quando se trata de violência doméstica? Olha, até puxando um pouquinho para o meu trabalho mais acadêmico, eu vejo muito existe uma antropóloga britânica chamada Henrietta Moore, que fala de fantasias de identidade e fantasias de poder. Eu percebi, analisando as narrativas desses homens durante o meu mestrado, que a violência ocorre muitas vezes quando há uma
quando essa fantasia de poder e de identidade desse homem que manda, desse homem que tem o poder em casa, colapsa de algum modo. Então, quando essa mulher passa a questionar esse poder dentro de casa, quando essa mulher tem mais autonomia e se coloca como uma feminilidade que não é a da esposa e da mãe que vai estar ali fazendo tudo para ele, ou mesmo quando esse cara, por exemplo, perde o emprego e se vê num lugar fragilizado, onde muitas vezes a gente pensa, né, homem provedor, isso faz parte da masculinidade, se você não é trabalhador, o que você é? E para eles isso pega muito forte, e aí muitas vezes também vai cair numa situação de violência, ou de começam conflitos, pequenos conflitos, de estar muito tempo em casa, de estar fragilizado ali, e a violência aparece. Então, o que eu percebo é que a violência se dá principalmente quando não tem quando a expectativa sobre o gênero e sobre o que é um papel de mulher e um papel de homem não é afirmada naquele lugar. Então, a violência vem como um recurso para reafirmar esse lugar do homem como o cara que tem o poder ali, né? E não é assim porque ele é mau, não é porque ele pensou nisso, vou ter poder através da violência. Isso é muito menos consciente do que a gente poderia pensar. Muito interessante. Claro. Não, achei. Você estava falando, você sabe, Flávio, qual é a imagem? Ela ia falando. Eu me lembro de uma história da questão do gato. O gato, você vai apertando ele, vai apertando ele. Enquanto ele pode fugir, miar, fazer alguma coisa, se você coloca ele numa parede que ele não pode fugir, pode ter certeza que ele vai virar de barriga para cima e mostrar as 4 unhas para você. Ele Acho avança, que com o ser humano, ele não é? Ele avança. Geralmente, quando a situação de você como psicólogo, quando a violência, muitas vezes, não digo sempre, mas é assim, um caminho mais rápido do que você conversar, do que você raciocinar, e também muitas vezes pode ser um pedido de socorro, né? E agora imagina, na pandemia, quantas pessoas, quantas famílias não estão passando por essa condição? E o Brasil é um país machista, e a pessoa não tendo condição de prover a família, ela vai sendo encurralada. Mas nesse sentido também, Flávio, eu citei a questão do suicídio lá, porque é um programa que eu fiz rapidamente, a psicóloga falava assim, olha, preciso ter redes de proteção. Redes de proteção pode ser no trabalho, um amigo ajuda o outro, vê que a pessoa está meio complicada, vai lá, conversa. Neste campo também, a gente criar redes de proteção, como é que a gente pode ter diálogos melhores entre famílias, né? Porque nem todo mundo sabe chegar e lidar com essa situação, é difícil, né? Dialogar. Redes de proteção, nesse caso, também podem existir, Flávio? Sim, sim. A gente até sempre coloca, né, que esse trabalho nosso, né, o trabalho meu, da Isabela, do Rodrigo, a gente faz parte da rede, né, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então a rede, ela precisa ser ampla. Para os dois casos. Então, tanto para uma mulher sair de uma situação de violência, a gente sabe que ela precisa de uma rede, ela tem que ter uma rede de apoio, rede de amigas, ou uma rede de serviços, algum lugar que ela possa falar sobre a violência, o que ela possa... Às vezes, só dela falar para alguém que ela sofre violência, muitas vezes ela já começa a se libertar da violência. Né? Porque uma das questões da violência é sempre manter essa coisa do sigilo. Né? A violência ela sempre é escondida, né, nas 4 paredes. Uhum, entendi. Estamos com o Flávio de vez em quando trava, mas a gente vai seguindo com... Não, Agora sim, pode estou falar. aqui ainda. Então, que a mesma coisa com os homens, né? Os homens não conseguem sair sozinhos de uma situação de violência, e violência que ele pratica, se ele também não for ajudado pela rede. Então, se esse homem não for acolhido, se ele não for encaminhado para algum trabalho, se ele não for colocado para refletir sobre as questões que geraram a violência nele, ele também não vai... E muitas vezes essa mulher que ele cometeu a violência se liberta, né, dele, mas ele vai gerar violência com uma outra parceira. Então, Sim. Por isso que é tão importante a gente entrar com ações para romper o ciclo, né? Para que esse homem consiga romper mesmo com a prática da violência. E a rede é para isso. Existem hoje, como a Isabela falou, vários grupos de homens. A gente tem feito muito online, né? Nossos grupos têm sido online. A gente tem um curso que a gente faz de gênero e masculinidade, que a Isabela até dá aula lá para nós, no curso também, que a gente vai trazer esse tema para tentar sensibilizar o máximo de homens sobre esse tema. Porque a gente assim consegue fazer essa rede, né? Porque aí os homens que participam dos grupos com a gente começam a falar para os amigos deles também. Começam a falar para os parentes, para os irmãos, e até avisar. Às vezes ele vê uma situação de violência que está acontecendo ali com um casal de amigos e ele intervém, ele diz, olha, você vai entrar na mesma cilada que eu, você vai ser condenado,
olha suas práticas, olha o que você está fazendo. Então esses homens começam, a gente, mais do que mudanças individuais, a gente começa a provocar mudanças sociais, né? A gente começa a mudar o entorno da vida desse homem. Ô, Rodrigo, eu já tive numa delegacia da mulher aqui em São Paulo e já fiz matéria, já tive em outras delegacias. A gente sabe que são poucas, sempre há um trabalho objetivando aumentar mais. E muitas vezes a gente vê um certo desalento quem trabalha na ponta, porque a pessoa sabe, quando chega na polícia, quando chega na justiça um caso, ela sabe que tem todo o histórico que poderia ter sido resolvido em casa, na escola, a questão da educação que a gente está falando e posteriori. Como é que você vê essa questão não só da rede de proteção, mas de uma rede mais instrumentalizada, seja numa delegacia, para poder recepcionar uma mulher, recepcionar um homem que passa por esse caso, mais psicólogos, assistentes sociais. Nós temos essa defasagem, a própria Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem essa rede pública aqui para essa conversa, tem muito trabalho, mas pode aprimorar. O que você poderia falar sobre isso? Realmente há uma defasagem histórica, não é só em São Paulo, é no país todo, né? É um tema que sempre gerou muita polêmica, muita discussão e sempre tomou rumos muito complicados nos debates políticos, né? Há muita gente que é contra o aprofundamento dessas discussões, justamente porque quando a gente trata da violência de gênero, a gente fala de relações de dominação. Então, muitas pessoas, a depender das características que possuem, vão se beneficiar muito mais do que outras dessas relações desiguais, então dessas relações de dominação. Né? Mas se a gente conseguir estabelecer um bom debate, né, o que eu penso enquanto defensor público, né, com um pouco de experiência na área, nós precisamos equipar muito bem as nossas polícias para fazer o atendimento, mas o equipar as polícias não é só dar bons equipamentos, como só bons locais de trabalho. Eu preciso educar esses profissionais, prepará-los para que tenham consciência do tamanho do problema e da dimensão dos temas que abrangem a violência de gênero, porque eles também, eles e elas, né, também são pessoas que foram influenciadas desde pequenas a pensar de uma certa maneira. Então, não adianta uma mulher procurar a delegacia de polícia ou, às vezes, uma base da polícia militar para pedir ajuda, se aquele membro da polícia também não tem o preparo necessário. Ele provavelmente vai fazer o melhor que ele puder ali, mas ele vai ter uma limitação, né, na educação dele para tratar disso. E a gente sabe, é muito comum que uma mulher procure um serviço do Estado, seja na defensoria, no Ministério Público, na polícia, qualquer lugar, tá? Não é só em delegacia isso, e ela não receba o atendimento que ela precisa, do jeito que ela precisa. E ela sofra nova violência ali, uma violência institucional. Então ela é desrespeitada, ela sofre uma humilhação, a pessoa que atende às vezes faz pouco caso. Isso acontece em todos os lugares, porque as pessoas não têm uma educação para isso, um treinamento que seja. Então a gente precisaria investir muito nisso, ter profissionais capacitados, e não só da área jurídica, como na defensoria, a gente precisa do defensor e da defensora para dar andamento em determinadas medidas, né? Mas eu preciso de profissionais de psicologia e de serviço social, principalmente, essas duas áreas, né? Para fazer um atendimento mais completo dessas pessoas e orientá-las da maneira correta para que a gente possa, então, replicar o que foi aprendido e isso sair só desse campo institucional, isso entrar de fato na sociedade e as pessoas talvez em algum momento, por mais utópico que pareça, não precisarem mais de uma orientação do zero, vamos colocar assim, de uma instituição pública. Então a gente precisa começar educando, né, desde jovem, todo mundo que a gente puder, e para tentar desconstruir essas relações que a gente tem de dominação, esses conceitos arraigados na cultura do brasileiro, e é só com isso que a gente vai conseguir mudar. Mas enquanto a gente não faz isso, o mínimo é que nós tenhamos instituições bem aparelhadas e profissionais capacitados para reduzir, ou quem sabe anular a repetição das violências dentro das instituições públicas, e a gente conseguir começar a desfazer, então, esses cenários e evitar conflitos. Se me permitirem até dar um exemplo prático do trabalho, eu já atendi vários casos lá no Maranhão, aqui em São Paulo,
de mulheres que disseram, olha, na verdade eu não quero que a gente se separe, aconteceu isso aqui, mas hoje a gente está um pouquinho melhor, mas eu gostaria que ele entendesse qual é a conduta dele, o que que ele fez para que ele não faça mais, né? E ele fala, não, eu não sei por que que tá todo mundo me tratando tão mal, né? Estão me chamando de monstro, estão não sei o quê. E eu só queria entender isso melhor. Então, quando a gente aprende sobre os temas, a gente passa a tratar todos os envolvidos com a dignidade que eles têm, né, e com o respeito que eles merecem ter, e a gente só vai evitar a violência se nós mesmos, então, não replicarmos essa violência. Pois é um processo e é um ciclo, não é? Isabela, Uhum. fica à vontade para complementar. Eu queria saber um pouquinho do que, talvez não seja objeto específico do seu objeto de estudo, mas em relação à convivência familiar e também na escola. Eu estava lendo, por exemplo, que era preciso que até nas faculdades os professores pudessem ser capacitados mais para falar nesse tema nas escolas, né? Você acha que poderíamos aprimorar e como é que está hoje? O que se pode melhorar na convivência familiar, no trato da mãe passar essa experiência para sua filha? Porque até hoje a gente sabe que tem pai que tem medo de não preparar o seu filho como macho e aí ele não saber enfrentar a vida, tem esse receio ainda, talvez. E na escola também a gente, às vezes, tem um debate muito baixo, muito raso, não pode falar disso, não pode falar daquilo, né? Enfim, né? Como é que você vê essas questões? Eu acho que tanto o Flávio quanto o Rodrigo colocaram um ponto bastante interessante aí, que é não tratar a questão da violência e do machismo, das masculinidades, como uma questão individual. É uma questão coletiva, e quando a gente fala coletivo, é que ela se demonstra presente, não só naquele homem que foi denunciado, mas em todos os homens e até mesmo nas mulheres, né? Porque a gente também trabalha com representações machistas, e nas instituições. E isso demonstra que é um problema social, cultural, não está só em uma pessoa que é má e por isso cometeu violência. Não. Esse cara que comete violência, ele é um produto da sociedade. Então é nosso dever como sociedade enfrentar a questão da violência juntos. E não é por acaso que a questão da violência está também na fala e na prática de próprias pessoas das instituições, né? Então, no executivo, quando você olha, no legislativo mesmo, né? Quando você olha, temos representantes de uma cultura machista muito forte, né? Que nas suas falas e até na proposição de certas legislações tem problemas com violência, tem problemas com machismo. Esses dias eu vi a proposta de um projeto de lei que proibia homens educadores, pedagogos, a acompanharem as crianças no banheiro. Quer dizer, você já coloca no imaginário que o homem é esse potencial abusador, né? Quando você já não tem muitos homens que são pedagogos, né? Que estão interessados no cuidado, estão trabalhando no cuidado, e você já reifica, cristaliza esse homem como um potencial agressor, né? Você está colaborando para produzir um imaginário em que esses homens não vão se aproximar do cuidado, né? Não estarão nesses espaços. Quando a gente pensa, então, nessas questões, a gente tem que pensar que o trabalho, ele é um trabalho que vai passar pela formação de todos nós, como cidadãos, como sujeitos na sociedade, que tem que ter uma formação sobre gênero, sobre sexualidade, sobre violência, saber o que é tudo isso. E não é uma formação que é só para nós que estamos ali lidando com homens autuados por crimes de violência. É uma formação que tem que estar para quem está trabalhando numa delegacia, para quem está trabalhando na educação, para quem está trabalhando no hospital, para quem está trabalhando num CAPS, para quem está sendo comunicador e tem que saber como que são discutidas essas questões, para quem está em casa, né? A gente vê desde lá, tem uma amiga minha um dia estava falando que ela teve dois filhos, né? Um menino e uma menina. Quando nasceu a menina, todo mundo falava baixinho no hospital, no próprio parto dela. Tratava a menina já como um bibelô, como uma princesa frágil. E quando o menino nasceu, o pai gritava, falava é campeão, vai ser corintiano, entendeu? Já se tinha toda uma expectativa de que aquela criança seria mais barulhenta, seria mais agressiva. E daí a gente vai criando as pessoas para serem dessas formas. A gente tem que pensar que na nossa socialização, nas instituições, na educação, entre os nossos amigos, tudo isso tem que ser tratado de outra forma.
né? A gente tem que promover outras formas de estar no mundo, tanto para os homens quanto para as mulheres, que sejam mais plurais e que, para além de ser plurais, sejam baseados em relações de respeito e cooperação. É essa a grande conversa, né? A gente, enquanto mulher, não nasce apta emocionalmente, não nasce mais sensível, não nasce mais cheia de recursos para lidar com conflito e violência. A gente é ensinada. E da mesma maneira a gente pode ensinar os rapazes. Eles não são mais violentos ou agressivos porque são naturalmente violentos e agressivos. Eles são dessa forma porque lá desde o primeiro dia estão falando, não chora. E se te baterem, bate de volta. Se chegar em casa tendo apanhado, vai apanhar de novo. Então a gente tem que ensinar outra coisa, entendeu? E isso tem que ser desde lá dos primeiros anos, tem que ser na escola, tem que ser a molecada brincando na rua, ensinando que tá tudo bem, não vamos sair brigando. Tem que estar em todos os espaços. E daí nas instituições a gente não pode ter pessoas falando atrocidades e isso passando batido, né? Enfim, o Pois trabalho é. aqui é longo. É longo e difícil. Essa história de apanhar de novo, eu já ouvi sim lá da minha mãe, por isso eu já tentava negociar. Eu falei, se você me bater, eu vou apanhar 2 vezes, é melhor a gente negociar para evitar isso daí. Hoje, Isabela, me diz uma coisa, hoje a gente tem o tal da divisão muito acirrada, principalmente nas redes sociais. Eu comentava um pouquinho antes com o Flávio, que às vezes se você põe um tema sobre feminismo, você vê muitos comentários assim, isso é mimimi, não sei o que lá. Do outro lado, você tem pessoas que, às vezes, com representatividade e que se dizem, olha, sou um homem em desconstrução, mas ao mesmo tempo ele pode ser atacado por outro lado, falar, isso aí é mimimi, é homem em desconstrução, o que é isso? Você não é culpado, só porque você é branco e é homem, então você tem que se desconstruir das suas ideias, enfim. Porque geralmente a gente vê que quem conquista alguma coisa socialmente são movimentos, por exemplo, dos negros que conseguiram avançar e conquistar espaço, né? E por aí vai. E a gente tem esse movimento agora de que homens também falam, não, a gente está aderindo a esse movimento antimachista e tal. E muitas vezes eles são atacados. Como é que você vê isso? É um avanço, pessoas que, homens héteros, brancos, dizerem que estão se desconstruindo? É um momento que nunca houve antes, é difícil acontecer isso nos movimentos sociais. E a sua opinião, queria um pouquinho sobre esse tema. Olha, sempre existiram pessoas questionando a forma como as coisas eram. Sempre existiu. Mas a gente vê que teve certas pautas importantes para os movimentos sociais tiveram muito avanço nos anos 2000, muito avanço. A gente avançou muita coisa. Direitos da mulher, Lei Maria da Penha, Lei do feminicídio. A gente avançou em termos das questões raciais, a gente avançou em termos das questões LGBTQIA+. Tudo isso teve avanço e teve reconhecimento e mais visibilidade. A questão é que quando a gente avança, muita gente se sente ameaçada. E, dentro desse avanço, muita gente começou a falar, pera lá, o que você está querendo mexer aqui no que eu pensava que era certo, que homem é assim e tudo mais? Você está mudando muitas coisas. Então você vai destruir a família, assim, falando que mulheres têm direito a serem outras coisas, que homens têm direito a serem outras coisas. Então a gente percebe que com os nossos avanços de direitos, a gente não tem as coisas garantidas. E que isso incomodou muita gente. Então se avançaram também discursos muito conservadores, discursos que tentam resgatar esse imaginário em que o homem é o provedor, em que o homem dá a última palavra, em que o homem é o chefe da casa, da política e de tudo mais, e a mulher é essa que tem que se comportar e não pode sair na rua com roupa curta, e etc, etc, que os negros agora estão querendo muito espaço, então vão ter vantagem agora, é privilégio agora, cota racial. Então a gente vê que tem pessoas que também carecem bastante disso, que Rodrigo e Flávio comentaram, que é dessa reflexão crítica sobre as coisas. Então, partem muito de achismos para falar, não, eu não concordo com isso. E não conseguem compreender que o que a gente está falando aqui, a conversa que a gente está tentando fazer, ela é sobre direitos. E o direito de uma pessoa não diminui o seu direito, né? Não é um privilégio. A gente está tentando fazer com que a sociedade tenha relações mais de equidade, né? Então, quando alguém fala que algo é mimimi, eu percebo logo de cara que falta ali um repertório crítico
e que muitas vezes as pautas das quais a gente está falando é uma dor que não dói nessa pessoa. Então, é muito fácil você ver um cara falando para a mãe, não, mas agora foi assediada. É muito mimimi. Porque ele não é assediado em todo lugar, no trabalho, no ônibus, na rua, por gente que não conhece. Ele não vive isso diariamente. Ele não é questionado quando ele consegue uma promoção no emprego e falam, deve ter transado com o chefe, né? Uhum. Ele não vive isso. Por isso vai dizer que a gente denunciar assédio é mimimi, porque aquela dor não dói nele. Então a gente precisa visibilizar mais essas discussões para tocar as pessoas no geral, para elas terem a sensibilidade de pensarem na dor umas das outras, não precisando passar por aquilo, mas tendo conhecimento para poder pensar junto e trabalhar junto sobre essas questões. Bom, eu vou passar a palavra para o Flávio, e é o seguinte, essa questão do assédio que você colocou, eu acho que o mais próximo talvez de um sentimento que um homem pode ter sobre assédio, é que casos como eu já vi de colegas falarem, pô, eu estava ali no ponto de ônibus, no caso, um cara heterossexual, um homossexual olha para ele e, né, ou dá uma cantada, ou dá um olhar assim para ele, eu ia lá e eu fiquei com vontade de bater naquele cara, porque ele se sentiu assim um pouco ultrajado, né? Uma mulher, ela pode sentir essa questão muitas vezes durante a sua vida. O homem sente menos, né? Mas é difícil se colocar no lugar do outro e entender, é bem complexo. Por isso que eu chamei um psicólogo aqui para a gente procurar entender estes temas. Ô Flávio, fala para mim da questão aí do programa E Agora é José, quanto tempo existe e o que você, dentro desse debate, o que chamou a sua atenção? Teve gente quantos encontros são? E cita um caso que você achou que o cara passou ali desses encontros e deu algum relato interessante para você, para a gente dar um pouco de concretude aqui na conversa. Legal. Não, o E Agora José é um programa que a gente lançou ele em 2014. Na época era uma política pública. Na época a gente tinha na cidade de Santo André uma secretaria de política para mulheres, né? Que era uma política feminista mesmo, de Estado, e implantou o programa. De 2014 para cá, a gente atendeu cerca de 300 homens, né? O nosso processo é muito longo, a gente faz 26 encontros, né, com esses homens. Então eles ficam muito tempo com a gente, porque a gente, até o Rodrigo falou a questão do sursi, né, que é a suspensão da pena. Uhum. Os homens chegam para nós apenados. Então tem um pouco essa diferença lá do coletivo feminista da Isabela, que eles chegam durante a pena. Para nós eles já chegam condenados. Então ele foi condenado, a juíza aplica a suspensão da pena e encaminha ele. Então, a gente, quando foi fechar o programa, nós perguntamos para a juíza ainda, quanto tempo a gente pode ficar com esse homem lá? Ela falou, olha, o sursi é 2 anos. Então eu falei, então vamos segurar esse homem o máximo que a gente puder. Então a gente marcou 26 encontros, sendo que os 3 últimos são quadrimestrais. Então são encontros, os 3 últimos acontecem sempre em fevereiro, em junho e em outubro. Né, então é um acompanhamento que a gente consegue fazer com esse homem por um longo período. Porque a gente acredita que os homens precisam de mais tempo para se elaborar, para identificar essas questões. Às vezes a gente faz uma palestra, uma fala com mulheres, e ela na hora, ela percebe que está numa relação abusiva, percebe que sofre violência, percebe a discriminação, mas os homens precisam de mais tempo. A gente precisa fazer bastante tempo para ele, aos poucos, ele ir percebendo as desigualdades e as violências que ele mesmo pratica. E um exemplo que eu gosto de dar, que um homem que participou com a gente, foi um guarda militar, né? Ele era um sargento, né, militar, e ele participou com a gente do grupo de homens, e ele era muito assim, era muito resistente, né, no começo. Eu lembro que ele é resistente, ele falava pouco, ele se importunava muito quando entrava nessa questão LGBT, aquilo, ele não aceitava essa questão, ele reclamava, não, mas a gente não veio falar de violência contra a mulher, por que está tocando de novo nessa questão LGBT? E como você falou no seu exemplo, eu acho que foi muito bom esse exemplo, Jeremias, quando você fala da questão do homem ser cantado, né, por um gay, né? Que os homens, assim, eu sempre coloco que o gay parece que é sempre esse contraponto do machismo, né? Então o machista, ele se baseia muito nesse espelho reverso do que ele não pode ser. Então os homens morrem de medo que os outros pensem que ele é gay,
Então ele assume uma posição machista, muitas vezes, para refutar que ele é gay. E mesmo homens que fazem sexo com homens, também tem essa mesma questão que não querem que os outros pensem que ele é gay, né? Tem uma coisa assim, para manter esse lugar de macho. E esse homem, ele, por ter essa conduta policial, ele está inserido na questão da violência, né? Que o Estado é violento. Sim. Então, ele tinha muita resistência. E no final, quando ele terminou o processo, na despedida dele, a gente pede para eles fazerem uma avaliação, e ele falava assim para nós: olha, eu entendi o trabalho de vocês, eu entendi. Eu entendi assim que eu cheguei aqui revoltado porque eu achava que naquele BO tinha mentiras. Naquele BO ali, minha mulher tinha falado coisas que não aconteceram, era mentira. Só que eu percebi que quantas outras violências eu tinha praticado que não estava naquele BO. Que aquele BO, ele é uma foto, né? É uma foto, é um instante daquele momento, mas quantas violências não acontecem antes de uma mulher fazer um BO? O BO é sempre depois de muitos anos que a mulher consegue fazer. É difícil uma relação que a mulher faz o BO na primeira violência, né? Geralmente ela vem depois de tempos. E ele falava: olha, eu entendi as violências que eu pratiquei, eu entendi as coisas que eu fiz para ela, e justifico, hoje eu entendo por que ela fez o BO contra mim. Então, assim, foi muito interessante, inclusive para nós foi uma surpresa, né, ele falar esse retorno, porque a gente não esperava que ele ia falar isso, né? Pela resistência dele, a gente achou que ele não ia fazer uma reflexão tão profunda assim como ele fez. E vários exemplos, sabe? A gente tem homens que dizem assim para nós: olha, se eu não tivesse participado desse grupo, eu teria matado a minha ex-companheira. Teve um homem que falava assim para nós: quando eu comecei a fazer esse grupo aqui, eu queria vir com uma bomba e explodir aqui esse grupo, explodir vocês todos aqui. E depois, quando eles vão pro final, eles começam a fazer reflexões, e aí começam a perceber, e aí começam até a querer falar para nós: você quer que eu traga minha mulher aqui para ela falar como é que eu tô melhorando, que eu mudei? Né? Começa a trazer esses retornos assim, né, de mudanças. Poxa, muito bacana, muito bacana. Flávio, vou me despedindo por aqui, agradecendo imensamente a sua boa vontade. Você sabe que é ficar 1 hora numa praça segurando um celular para participar do programa? Este é o Flávio com muita boa vontade. Doendo aqui mesmo. Então já vou encerrar poupando você, mas rapidinho, 30 segundos para cada um. Se quiserem divulgar algum endereço, algum site, algum livro, qualquer coisa que vocês quiserem, rapidinho, 30 segundos cada um, e a gente já encerra, doutor. Infelizmente o tempo acabou, mas vamos fazer outros. O tema é muito pujante. Por favor, doutor Rodrigo. Eu posso fazer um acréscimo rápido, então? Sim. Você perguntou para a gente aqui, você falou, né, o que a Alesp pode fazer? A Alesp, ela já aprovou há algum tempo uma lei que autoriza instalar no estado de São Paulo os grupos reflexivos junto com o judiciário, né, que foi uma iniciativa da promotora de justiça Gabriela Mansur, né, o projeto que ela elaborou, e aí a Alesp abraçou. E a Alesp pode trabalhar na educação também, tal qual a Defensoria Pública faz, e junto com o Executivo elaborar a legislação para essas políticas e, né, botar em prática. Tem vários projetos bacanas que a Alesp certamente vai tocar e fazer muita coisa legal. Mas se alguém quiser, por exemplo, ver mais informação sobre a atuação da Defensoria, é só entrar no nosso site, na página principal. Do lado esquerdo da página tem ali os links para as páginas dos nossos núcleos especializados. E os núcleos onde você pode encontrar mais informação sobre essa temática vão ser o Núcleo de Direitos Humanos, o Núcleo das Mulheres, o Núcleo de Diversidade e Igualdade Racial e, muito provavelmente também, algumas questões ali no Núcleo de Situação Carcerária, que a gente vai trabalhar com todos esses grupos e em todas essas áreas de atuação, né? A gente vai ver a violência de gênero e o que a gente pode fazer. Muito bem, muito obrigado, doutor, por nos indicar esses excelentes especialistas aqui para esse programa. Vamos fechar com chave de ouro, então, com a Isabela Venturosa, com Z, antropóloga e participante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Por favor, Isabela. Bom, gente, queria agradecer muito pelo convite, pela conversa, dizer que fiquei muito feliz, Jeremias, mesmo de bater esse papo com você e de estar tão bem acompanhada pelo Flávio e pelo Rodrigo, que são parceiros queridos no campo. E queria só finalizar dizendo que a gente trabalha com esses homens que são autuados por esses crimes de violência numa perspectiva de que eles vão ser multiplicadores do lado de fora do grupo, né? A ideia é de que eles vão afetar suas comunidades ao
saírem do grupo com esse repertório mais amplo, e eles afetam. Queria sugerir às pessoas que nos assistem a tentar também impactar nos seus espaços, começando essas conversas, né? Falando de masculinidades, questões de gênero, questões raciais, diversidade, porque promover essas conversas é muito importante, isso já coloca a transformação a acontecer, né? Por fim, só queria chamar vocês para curtirem a nossa página no Instagram. Estamos no Instagram como coletivo_feminista. Nos sigam, tem muito material lá e vamos conversando, estou à disposição. Maravilha, obrigado. Flávio, não vai dar tempo mais de você falar e eu já vou dar descanso para o seu braço. Tranquilo, eu já falei bastante. E olha, procurem eles aí. Se você é professor, é diretor de uma escola, se você se interessa por esse tema, olha, tem a Defensoria, o Rodrigo Calejon é defensor público, o Flávio Urra, psicólogo do programa aí Agora José, ele pode, de repente, dar dicas de como é que está funcionando em Santo André, você de todo o Brasil, dá trabalho para ele aí que ele está precisando. E a Isabela Venturosa, que é antropóloga, volta lá, vocês vão achar eles, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição. Você que nos acompanha até agora, hoje o tema foi masculinidade e até a próxima edição. Continue mandando as suas sugestões. Rever este vídeo e esta matéria é só ir lá no YouTube, põe lá Rede Alesp ou TV Alesp, você chega até lá, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.